Olá, estudante do estado do Paraná, do Brasil e do mundo, seja muito bem-vindo à nossa aula de Geografia de hoje. Eu sou o professor Andrew e hoje quero levar para você um pouquinho da hidrografia do continente europeu, ou seja, dos rios, dos mares, dos corpos hídricos que banham o continente europeu. Então nós vamos juntos agora conhecer um pouco mais sobre a hidrografia da Europa. E aí eu já trago para você aqui na tela os objetivos da nossa aula de hoje, que é compreender a importância dos rios existentes no continente europeu. Afinal de contas, qual é a importância histórica da hidrografia do continente europeu? E ainda, qual é a importância atual dessa malha hidrográfica existente na Europa? Qual é a importância dos mares, dos oceanos, do Canal do Suez, enfim, nós vamos conhecer um pouco mais dessas características dos corpos hídricos da Europa. E aqui, ó, a nossa reflexão inicial. Você já ouviu falar em algum nome de rio ou mar existente na Europa? Os rios europeus são parecidos com os rios existentes no Paraná? E que relação existe entre os rios e a economia europeia? São algumas reflexões, algumas coisas para a gente pensar a respeito sobre como está organizada essa hidrografia e qual é a importância dela e ainda relacionar aquilo que existe lá na Europa com aquilo que nós temos em nosso país e no nosso estado. E aqui eu já trago para você que na Europa não existem rios de grandes extensões e grandes volumes de água, como por exemplo o rio Nilo ou o rio Amazonas. Os rios europeus, eles não têm essas características, até mesmo porque o continente europeu ele é muito menor do que o continente americano, do que o continente africano. Ele é um dos menores continentes que nós temos no nosso planeta. E aí o que a gente vai perceber? Que a sua hidrografia, os seus rios, eles também não vão ter as mesmas extensões e os mesmos volumes de água quando comparados a outras áreas do planeta. E também não podemos esquecer que os processos geológicos aos quais o continente europeu foi submetido foram diferentes do que outras áreas do planeta foram submetidos, fazendo com que a sua hidrografia também tivesse características diferentes. Seguindo aqui na tela, ó, são rios que correm sobre planícies, onde não há grandes quedas da água, o que facilita a navegação. E os rios europeus são historicamente importantes como meio de transporte, o que facilitou o desenvolvimento e o comércio da indústria. E quando a gente fala nisso, rios de planície, então não tem cachoeiras, não tem barreiras geográficas, o que favorece muito a navegação e ao deslocamento de pessoas e de mercadorias dentro do continente. E a gente sabe também que o transporte hidroviário ele tem um custo muito menor que quando comparado a outros modais de transporte, pois não há necessidade de se construir as hidrovias. Elas naturalmente já se formaram pelos processos naturais. A exemplo do que acontece no continente europeu, que conforme foi dito aqui, como são áreas relativamente planas, relevo relativamente plano, os rios também vão ter um curso de água relativamente plano, sem grandes barreiras geográficas a serem transpostas. E aqui esse grande mapa que você vai ver na sua tela mostra para você um pouquinho da hidrografia da Europa, onde nós vamos conhecer e visualizar um pouco aonde estão esses principais rios e ainda também alguns mares que banham o continente europeu, como por exemplo o Mar Mediterrâneo, o Mar do Norte. Então nós temos ali as principais características da hidrografia. E os seus rios que conforme você pode ver ali, eles não são rios de grande extensão, são rios que são pequenos, quando comparados a outros rios presentes em outros continentes. E aqui, ó, a hidrografia da Europa é marcada pela grande quantidade de rios. Apesar da existência de elevadas altitudes, o relevo europeu se caracteriza por áreas com menos de 200 metros de altitude acima do nível do mar. Então, como são áreas relativamente planas na sua grande maioria, seus rios também vão ter cursos de águas relativamente planos. E essas áreas representam 2/3 do território. Então, a maior parte do território europeu, por apresentar características de planícies, a maior parte dos rios do continente europeu também serão rios planos, também não terão grandes
oscilações de altitude em relação ao nível do mar. E em grande parte são constituídas de planícies fluviais. As regiões mais elevadas do relevo europeu, como os Alpes, os Pirineus, o Planalto Central da Rússia, funcionam como centros dispersores de água. Então são áreas que são mais elevadas e essas áreas vão formar grandes divisores de água. E inclusive os rios europeus, eles têm o seu regime sendo o pluvial, ou seja, a água da chuva, mas também o nival, do derretimento da neve nos momentos de maiores temperaturas. E isso faz que a gente possa efetuar comparativos, principalmente com a hidrografia brasileira e a hidrografia paranaense, pois os nossos rios do nosso país, do nosso estado, eles são rios que apresentam um regime pluvial, ou seja, água da chuva. Nós não temos rios no território brasileiro cujas águas são provenientes do derretimento da neve. Mas aí talvez você esteja se perguntando, mas o rio Amazonas, cujas nascentes se encontram na Cordilheira dos Andes. Por mais que o rio Amazonas tenha as suas nascentes, lá na Cordilheira dos Andes ele vai tendo várias denominações. Até que, no território brasileiro, a partir do encontro do Rio Negro e do Rio Solimões, forma-se o rio Amazonas. Então, por mais que nas nascentes em outros países do continente americano, elas não estão localizadas aqui e aqui no Brasil nós não temos a incidência de neve nas áreas das nascentes desses rios aqui mencionados. E agora que a gente falou um pouquinho das características da hidrografia da Europa, fizemos um comparativo com a hidrografia brasileira, olha aqui na tela a nossa primeira atividade. A grande quantidade de rios do continente europeu favorece a facilidade de navegação, devido ao fato do curso se dar em terrenos planos, e isto favoreceu também o desenvolvimento da Europa. Além da navegação, quais são as outras formas de utilização dos rios? Afinal de contas, além de navegarmos nas águas dos rios, quais são as outras utilidades que as águas dos rios podem apresentar para nós e para a sociedade como um todo? O reloginho vai aparecer aqui na tela, e a gente está aguardando você!
Mas afinal de contas, para que nós podemos utilizar as águas dos rios? Você pensou um pouquinho sobre isso? Quais são os diferentes usos que nós podemos fazer das águas dos rios? Então confere aqui na tela alguns possíveis usos que nós faremos ou fazemos das águas dos rios. A geração de energia por meio das usinas hidrelétricas, a pesca, navegação, o turismo, entre outras tantas atividades. Então, no Brasil, tem-se como uma das principais formas de produção de energia as hidrelétricas, aquelas que utilizam a força das águas dos rios para movimentar turbinas e produzir eletricidade. Porém, no continente europeu, ela não é tão utilizada, pois as suas águas dos seus rios não têm grandes velocidades a fim de movimentar as turbinas de forma satisfatória e produzir uma grande quantidade de energia, o que é diferente do que acontece no Brasil. Nós também temos a pesca, destinada à alimentação. Nós temos a pesca no Brasil em várias áreas que são banhadas por rios e também nas porções litorâneas. E no continente europeu, em função da sua dos vários acessos aos mares, às águas salgadas e também aos rios, nós também temos a pesca. O turismo, que também é uma prática muito comum aí das pessoas irem, como por exemplo a Veneza, realizar os passeios com as gôndolas. E aqui, ó, a gente vai conhecer agora um pouquinho melhor os principais rios da Europa. A gente vai conhecer esses rios, vamos ver algumas características deles, saber um pouquinho da localização deles e conhecer a importância desses rios para as regiões da Europa. E o primeiro que eu já trago para você aqui na tela, ó, é o Rio Danúbio, que ele possui mais de 2.800 quilômetros de extensão e é o segundo maior do continente europeu. E é considerado o rio da integração internacional porque ele corta 10 países. Então, nesses 2.800 quilômetros, ele corta 10 países. Para você ter uma ideia, o continente europeu tem mais de 40 países. 10 desses países são cortados por esse rio. Então ele tem uma grande importância histórica e uma grande importância econômica de ligação desses diversos países. E é possível navegar a partir do Mar Negro até chegar ao Mar do Norte. Então ele vai atravessar ali o continente europeu, ligando esses dois mares, possibilitando essa grande integração ali, atravessando uma grande quantidade de países. A imagem que você vê ali do lado direito mostra para você justamente um trecho do curso do rio e a cidade ali que se estabeleceu no entorno. A gente vai perceber que as cidades elas acabaram se desenvolvendo também próximas a esses rios. Haja vista que a navegação na Europa, ao longo da sua história, sempre foi muito presente. O próximo rio que a gente vai conhecer, ó, é o Rio Reno, que tem aproximadamente 1.350 quilômetros de extensão, dos quais 1.100 quilômetros são navegáveis. Então ele não é o maior rio da Europa, mas ele é um rio muito utilizado para navegação. 1.100 quilômetros deles são utilizados para navegação e atravessa uma grande região industrial e deságua nos Países Baixos. Então ele vai atravessar uma grande área industrial da Alemanha e vai chegar até o porto de Roterdã, na Holanda. Então ele serve como uma porta de entrada e de saída de mercadorias que são produzidas ali na Europa. E ali ele está num delta, onde está localizado o porto de Roterdã, principal da Europa e um dos maiores do mundo em movimento de cargas. Então, essas características desse porto. E quando a gente fala em Países Baixos, a gente tem que levar em consideração que estes países encontram-se abaixo do nível do mar. Então, esta denominação ela faz referência justamente a uma forma de relevo. E também a gente tem que saber que para conter a água, o avanço da água do mar e do oceano, foram construídas barreiras, ou seja, os diques, que são responsáveis por fornecer uma barreira e uma proteção para que as áreas do continente europeu, da Holanda, ali dos Países Baixos, não venham a ser cobertos pela água do mar. Se não houvessem essas barreiras, nós teríamos mais de 40% do continente, da porção dos Países Baixos ali seriam cobertas pela água do mar e do oceano. E isto faria com que uma grande parcela das áreas agricultáveis e das áreas produtivas não fossem mais passíveis de serem utilizadas. Então, à medida que a população
dos Países Baixos, foi percebendo uma elevação no nível do mar, foram sendo construídas essas barreiras e foram sendo construídas sucessivamente, e hoje nós temos essa característica dos Países Baixos, que recebem essa denominação por estarem abaixo do nível do mar. Outro rio que eu estou apresentando aqui para você é o rio Volga, que é o maior do continente com 3.531 quilômetros, sendo que ele atravessa importantes áreas industriais da Rússia. E ele nasce no Planalto de Valdai, atravessa o Planalto da Rússia e deságua no Mar Cáspio. Então ele vai ter um sentido de norte para o sul. E essa área está interligando principalmente a porção leste da Europa. Esse rio muito utilizado durante o período da União Soviética para escoamento, para interligação da União Soviética ali junto de várias áreas, principalmente dos países do leste da Europa com as outras áreas do então regime socialista. Aí nós temos também o Rio Sena. Rio Sena, ele é o transporte turístico de passageiros pelo Rio Sena, é uma atividade tradicional em Paris. O número de turistas na França supera os 80 milhões e a grande maioria visita a capital. Então, quando a gente fala em turismo, a gente tem que destacá-lo como uma importante atividade econômica, uma importante atividade de geração de renda, que quando as atividades comerciais estão dentro da normalidade, as pessoas realizam essas viagens, esses passeios com o intuito de conhecer novas áreas e acabam gastando com hospedagens, passeios, entre uma infinidade de serviços que estão relacionados à prática do turismo. E uma dessas atividades é o passeio no Rio Sena, navegar por esse rio que atravessa áreas de belezas naturais, de belezas culturais bastante grandes. Então, esse rio tem essa grande importância atual sendo o turismo, porém na história também sendo uma grande rota comercial. E aí o rio Elba, que marcou durante a divisão da Alemanha até 1990, a divisa entre dois estados alemães. Apesar de grande poluição por metais pesados e efluentes químicos na década de 90, hoje se considera um rio natural. Então é um rio que sofreu muito com a poluição, que sofreu muito com a ação humana sobre ele, que comprometeu significativamente a sua vida. Porém, a partir da década de 90, por meio de adoção de protocolos mais rígidos quanto à emissão de poluentes, de acordos internacionais de redução dos poluentes, o que aconteceu? Esse rio ele veio sendo recuperado e atualmente considera-se um rio natural, ou seja, um rio que encontra-se limpo. Seus cursos de água hoje não apresentam mais níveis preocupantes de poluição. E outro rio também aqui é o Rio Pó, que é o maior rio italiano, passando por cidades importantes, incluindo Turim. E ainda nas proximidades de Milão, o rio está ligado a esta última cidade através de uma rede de canais chamados Navigili. Então são rios ali que são vários canais, vários meandros por onde a água desse rio ela passa, possibilitando uma grande cobertura, uma grande possibilidade de acesso às áreas mais interioranas. E aí o rio Tamisa, que é um curso de água do sul da Inglaterra que banha Oxford e Londres e deságua no Mar do Norte. E ele dispõe de 346 quilômetros de extensão e é o maior rio inteiramente em solo inglês e o segundo maior de todo o território do Reino Unido. Então vale destacar a importância desse rio durante um processo chamado de Revolução Industrial, aonde as máquinas substituíram o trabalho humano e boa parte dessa produção industrial ela precisava ser escoada, da mesma forma que a matéria-prima precisava chegar. E a matéria-prima que vinha de outras áreas também era ela conseguia chegar até as fábricas por meio deste rio, que também é de fundamental importância. E aí a gente vai falar agora sobre os mares do continente europeu, mas também é importante não confundirmos mares e oceanos, pois apresentam características distintas, pois mares são corpos hídricos que contêm água salgada e que apresentam dimensões e profundidades menores que quando comparadas aos oceanos.
Os oceanos são grandes corpos hídricos de água salgada que banham os continentes. E aí os oceanos nós temos o Atlântico, Pacífico, o Índico, o glacial Ártico e o glacial Antártico. Quando falamos em mares, eles estão muito mais próximos aos continentes e têm algumas características bem peculiares, como por exemplo, menores dimensões, menores profundidades e teores de salinidade que podem variar muito de um local para outro. E ainda, os mares podendo ser mares abertos ou mares fechados, sendo que os mares abertos estão ligados ao oceano e os mares fechados são aqueles que não apresentam uma ligação com os oceanos. E aí aqui na tela você vai ver que o Mar Negro é um mar de interior, que ele está situado na Europa, e nós também temos ali o Mar Mediterrâneo, o Mar Egeu. Então nós temos alguns mares que fazem parte do continente europeu, temos Mar do Norte e outros tantos mares que apresentam uma importância econômica bastante grande. E ainda o Mar Mediterrâneo, que é um dos mais conhecidos, um dos historicamente mais retratados por fazer a ligação, por separar a Europa do continente africano. Então, foi uma área ali de intensa movimentação durante toda a história e até hoje uma série de pessoas, de refugiados de vários países africanos, tentam adentrar a Itália e acabam utilizando barcos, embarcações, utilizando-se das águas do Mar Mediterrâneo. E aí o Mar Báltico, que situa-se no norte da Europa, chegando até as áreas polares. E aqui, ó, esse mapa vai mostrar para você justamente o que? A localização desses mares dentro do continente europeu, onde nós temos ali o Mar do Norte, o Mar Báltico, Mar Mediterrâneo, Mar Adriático, Mar Negro, Mar Egeu. Aqui alguns mares que são mares abertos, mas também existindo alguns mares de interior. E agora a nossa atividade aí aparecendo bem grande na sua tela, ó. O Mar Negro é um mar de interior situado entre Europa, Anatólia, Cáucaso, ligando o Oceano Atlântico através dos mares Mediterrâneo e Egeu por diversos estreitos. Qual é o motivo principal para ele receber esta denominação? Por que o Mar Negro chama-se Mar Negro? O tempo está na tela!
Muito bem, olha aqui na tela o que faz com que o Mar Negro receba esta denominação. Se dá devido à presença de grande quantidade de sais minerais que dão uma coloração escura às suas águas. Então ele tem essa denominação em função da sua coloração, uma vez que a sua coloração é resultante da concentração de sais minerais. E nessa nossa aula de hoje nós falamos sobre a hidrografia do continente europeu. Falamos sobre mares e também sobre os principais rios da Europa. Agradeço a você pelo seu envolvimento e sua participação na nossa aula. Um forte abraço e até!